Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema que tem emergido muito durante os atendimentos das últimas semanas, que é como lidar com pessoas tóxicas. Você já se deparou com um momento em que você estava perto de uma pessoa e começou a sentir um incômodo, a se sentir mal, se sentir pesado? Muitas vezes você está aí diante de uma pessoa que suga a sua energia, que podemos chamar de pessoa tóxica. Mas então, Maylin, como lidar com esse tipo de gente? Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. O termo tóxico ficou muito popular na boca das pessoas, relacionando a indivíduos tóxicos, relacionamentos tóxicos, família tóxica, né? Então a gente popularizou muito esse termo em caracterizando pessoas, né, e indivíduos. Mas o que isso significa? Né? Uma coisa tóxica é basicamente algo que é perigoso, é algo que faz mal, que gera mal-estar, que gera adoecimento, né? Então, quando ele diz assim, esse objeto é tóxico, é um objeto que é problemático, porque você pode ali sair ferido, sair doente, né? Então, algo tóxico é algo que gera esse certo adoecimento. Então, trazendo essa nomenclatura para pessoas, né? Quando a gente diz fulano é uma pessoa tóxica, quer dizer que aquela pessoa ela gera um mal-estar, gera uma frequência baixa, né, em outras pessoas, ou até em uma pessoa só, né? Por exemplo, um relacionamento tóxico quer dizer que alguém aí nessa relação está saindo prejudicado, está saindo adoecido. Então, assim, muito cuidado quando você vai classificar uma pessoa como tóxica, porque o que pode ser tóxico para mim pode não ser tóxico para outra pessoa, né? Se, por exemplo, para mim é muito difícil de lidar com pessoas mentirosas, pessoas manipuladoras, uma pessoa que tem essa característica e esse comportamento, quando chega no meu campo, né, meu campo de vivência, vai me gerar um incômodo. Por exemplo, se for uma mãe, se for um pai manipulador, né, e eu tenho na minha vida, vai ser muito tóxico para mim, né, justamente porque isso me adoece. Mas, por exemplo, outra pessoa pode se dar bem, né, pode lidar muito bem com alguém manipulador, porque para ela já sabe lidar e já não é mais tóxico, né? Então, é muito cuidado quando você vai classificar ou eleger alguém. Na realidade, a gente não deve nem classificar ninguém como tóxico, né? A gente deve entender o adoecimento que aquela relação pode estar me trazendo. Mas o termo tóxico ficou bem popular e muitas vezes a gente utiliza como entendimento mesmo de questões de saúde, doença, né? Principalmente nas relações. Então, primeiramente, para lidar com uma pessoa tóxica, você deve entender aspectos particulares, individuais seus. O que você consegue lidar, o que você não consegue lidar, que tipo de pessoa lhe causa incômodo, que tipo de comportamento é aversivo para você, é adoecedor para você. Então, isso é o primeiro passo para lidar com uma pessoa tóxica. É justamente você entender aquilo que é tóxico para você, né? Que características, que comportamentos das outras pessoas me incomodam? Quais são aquelas pessoas em que eu tenho dificuldade de lidar? É tóxico para mim uma pessoa autoritária? Me adoece, me faz mal? Né? É tóxico para mim uma pessoa dependente? Se eu tiver uma relação onde a outra pessoa é dependente emocional de mim, isso é tóxico para mim? Né? Como é que eu lido com pessoas, por exemplo, manipuladoras, mentirosas, com pessoas egoístas? Né? Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque quando a gente classifica
alguém como egoísta, mentiroso, né? A gente acaba tendo bastante dificuldade mesmo de lidar com as pessoas. Mas já já a gente vai falar sobre isso. Eu quero aqui, primeiramente, que você entenda que o primeiro passo é você identificar aquelas pessoas que você tem dificuldade de lidar. Pronto, se você já conseguiu identificar, a segunda coisa a se fazer é perceber como é que você reage a essa pessoa. Como é que você reage, como é que o seu corpo, suas relações, seus sentimentos reagem diante dessas pessoas que você tem dificuldade de lidar. Por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas mentirosas, porque eu já tenho vivências aí, né, que me proporcionaram identificar essa minha dificuldade. Então, eu vou perceber, quando eu me deparo com pessoas em que eu percebo que estão mentindo, como é que eu reajo a isso? Quais são as minhas reações? Eu sinto raiva? Eu sinto tristeza? Eu fico chateada? Ou eu ajo de uma forma passiva-agressiva? Como é que eu reajo? Né? Que a forma como você reage, ela também pode ser algo tóxico para você. Assim, eu costumo falar para os meus pacientes que o comportamento das outras pessoas, né, é dela, da outra pessoa. Eu não tenho como controlar o comportamento das outras pessoas, mas eu tenho como controlar os meus, né? Como mudar os meus. Então, se eu entendo, muitas vezes nem a pessoa que é tóxica para mim, mas sim a minha reação, a forma como eu lido com aquilo, né? Então, eu posso estar diante de uma pessoa que eu percebo que está mentindo para mim e não me sentir com raiva, não me sentir triste, nem ter reações passivo-agressivas, né? Porque eu já consigo lidar com alguém assim. Mas como é que eu consigo lidar? Já é o nosso terceiro passo. Então, o nosso terceiro passo, que é basicamente algo que eu costumo fazer na minha vida e que eu também costumo indicar ou sugerir e trabalhar com os meus pacientes, é justamente olhar essa pessoa por um outro aspecto. É um trabalho interno de você ampliar sua visão. O que acontece geralmente na sociedade? A gente conhece uma pessoa e vai colocando rótulos. Nossa, aquela pessoa é tão boazinha, aquela pessoa é tão dedicada, aquela pessoa é uma boa mãe. Isso são rótulos. Isso não fala da pessoa como um todo. Fala de algo que eu estou percebendo naquela pessoa, como um comportamento que eu estou classificando naquela pessoa, né? Mas que não fala, percebam bem, não fala da identidade daquela pessoa. Eu posso até dizer, aquela pessoa é manipuladora. Mas na realidade, isso é um vício de linguagem, isso é um equívoco. Porque aquela pessoa não é manipuladora. Ela está com um comportamento manipulador. Ou seja, existe algo aí por trás do comportamento manipulador. Quando a gente amplia nosso olhar e sai desse rótulo, dessa classificação mental que a gente coloca naquelas pessoas, a gente consegue mudar o ponto de vista que temos sobre algo ou sobre alguém. Ampliar esse olhar faz com que a gente tire toda a carga de toxicidade e faz com que a gente consiga lidar melhor na relação. Trazendo o exemplo da pessoa manipuladora, eu posso pensar que e olhar aquela pessoa de uma forma mais ampla. Vamos perceber as coisas de outra forma, né? Eu sei que aquela pessoa que eu disse que é manipuladora, ela tem pais narcisistas, porque eu conheço um pouquinho da história dela, né? Já houve boatos aí, já percebi, né, uma relação que os pais são narcisistas, entendeu?
Então, nossa, essa pessoa deve ter sofrido teve um certo sofrimento aí na infância dela, porque pais narcisistas, quem tem pais narcisistas, são pessoas normalmente que não sentem aí uma sensação de afeto, de carinho, de amor, então são muito carentes, né? Então, por exemplo, eu consigo ampliar. Por trás dessa manipulação existe um ser que pode ser aí muito carente de afeto, muito carente de atenção, uma pessoa que não foi ouvida e que se utiliza dessa estratégia da manipulação para ter a atenção das pessoas, para ter o reconhecimento das pessoas. Então eu tiro o rótulo de pessoa manipuladora para olhar aquela pessoa de um outro ângulo como alguém que não soube lidar com falta de amor, por exemplo, né? Já fica muito mais fácil de ter empatia com um sujeito assim do que com um sujeito que eu acredito que é manipulador. Vocês concordam? Eu sei que lidar com pessoas não é fácil, principalmente quando aquela pessoa tem uma certa característica que mexe com a gente. Mas a gente precisa trabalhar, não a mudança pelaquela pessoa, não condenando aquela pessoa, mas trabalhar a nossa percepção de nós mesmos, trabalhar nosso autossuporte para lidar com esse tipo de pessoa e também perceber que existem outros motivos, outras causas para tipos de comportamentos tóxicos. E todos nós podemos entrar aí num comportamento tóxico, porque nós não sabemos o que é tóxico para as outras pessoas. Também perceba o quanto seus pensamentos, sua forma de lidar, suas reações podem ser tóxicos para você. E muito mais isso do que a própria pessoa, né? Porque se toda vez que eu me deparar com alguém manipulador, mentiroso, né, que eu acredito, né, que eu rotulei como manipulador e mentiroso, eu vou ter as mesmas reações. Mas o que aconteceria se eu mudasse as minhas reações? A forma como eu lido, como eu vejo, como eu trato, será que seria ainda tóxico na minha vida? Acredito que não. Mas se você tiver uma outra opinião, se você tiver algum relato, se você tiver alguma outra estratégia além dessa que eu falei, você pode deixar aqui nos comentários, que será muito bem-vindo. Então essa foi a dica de hoje, compartilhamento de hoje. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, curta, compartilha com alguém que está passando por alguma dificuldade, com alguém tóxico. Eu espero que você esteja seguindo o canal. Se não estiver seguindo o canal, se sinta à vontade para seguir e também para estar aqui presente comigo nos próximos vídeos.